Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso primeiro webinar. Hoje nós vamos explorar como pequenas mudanças podem transformar o ambiente de trabalho. A Ciclic é uma empresa BB Seguros. Nós estamos no mercado há mais de 7 anos. Temos seguro viagem, seguro celular e também temos benefícios corporativos, como o Saúde Protegida. O Saúde Protegida é um benefício acessível, flexível para empresas de todo o Brasil que querem entregar assistência de saúde para os colaboradores com investimento reduzido. Ele atende diversas necessidades de bem-estar mental, bem-estar físico, atendimento de pronto atendimento, garantindo a qualidade de vida no ambiente corporativo. E para enriquecer ainda mais esse bate-papo, temos a honra de receber a psicóloga Isabela Alves. Bem-vinda à nossa estreia, Isabela. Muito obrigada, Dani. Agradeço, por terem me chamado. Eu sou Isabela, tenho 27 anos, já sou formada há 1 ano em psicologia. Eu trabalhei com recursos humanos, fui consultora de RH. Trabalhei com várias empresas focadas em contabilidade, focadas em áudio e vídeo, várias empresas, pensando mesmo no meio corporativo. E um dos principais pontos, que eu trabalhei nessas empresas foi também sobre a saúde mental, Setembro Amarelo. Então, isso foi um dos principais pontos que eu tive nessa minha trajetória. Então, agradeço por terem me chamado. Espero contribuir aqui com esse bate-papo. Um prazer é todo nosso em te receber, Isabela. Muito obrigada. Isabela, a saúde mental, ela influencia diretamente no ambiente corporativo. Sim. Na sua visão, qual a relação entre bem-estar mental e a produtividade no trabalho? Eu acho que eles estão interligados completamente, porque se a gente tem uma saúde mental que está ali bem resolvida, um colaborador que ele realmente tem o seu autoconhecimento, está buscando, ele realmente tem mais foco, ele tem mais produtividade. E se, por exemplo, se ele negligencia isso, acaba perdendo foco, o estresse fica mais alto. Então, acaba que o corpo acaba focando somente nisso. Então, quando a gente entende que a gente precisa se cuidar, a gente vai atrás da nossa saúde mental, a gente busca, a gente consegue ser mais produtivo dentro do nosso trabalho. Faz muito sentido isso, Isabela. Inclusive, eu tenho um dado muito interessante aqui, Isa. Perfeito. Segundo a OMS, 1 em cada 5 pessoas no trabalho enfrentam um problema com saúde mental. O que as empresas podem fazer na prática para reduzir esses números? Perfeito. Obrigado por essa pergunta. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, até porque às vezes a gente pensa que no ambiente de trabalho ele não está conectado com a nossa vida pessoal, com a nossa vida mesmo, mas nós somos uma pessoa só, tanto no trabalho quanto fora do trabalho, somos uma pessoa. E para que a gente possa ter algumas práticas, é legal a gente pensar em políticas dentro da empresa para que a pessoa possa separar o profissional do pessoal, porque isso é muito importante, para que a pessoa tenha uma qualidade de vida. É importante a empresa cada vez mais oferecer serviços e mostrar serviços de saúde para que assim o colaborador ele consiga ter um ambiente seguro, a liderança, que é muito importante, ter uma abertura, e ter treinamentos para entender o que aquele profissional está passando. Às vezes, no momento ali de um trabalho, acaba tendo uma crise de ansiedade, tendo algum gatilho, e aí talvez ali o coordenador, a liderança que está ali próxima, perceber, ter algo muito sutil e direcionar esse colaborador para alguma consulta psicológica, eu não sei, psiquiatra, dependendo ali do que for necessário para esse colaborador. Faz parte do papel da liderança estimular os colaboradores a fazer terapia, mesmo ainda existindo essa resistência por parte dos colaboradores. Perfeito. Sim, porque a liderança, ela traz a cultura da empresa. Então, através dos líderes que a gente consegue passar essa cultura. E se a gente traz uma cultura de segurança, uma cultura de saúde mental, de pensar no outro, a gente consegue ter um ambiente seguro, uma cultura onde essa parte de que não seja muito rígida, muito hostil, não seja promovida, mas uma cultura mesmo de buscar mesmo o bem-estar do colaborador. No dia a dia, é muito comum a gente ter vários momentos de estresse, principalmente no ambiente de trabalho. Nem sempre a gente sabe como lidar com esse tipo de situação.
Você consegue compartilhar com a gente algumas estratégias simples para a gente conseguir prevenir e conseguir contornar esse tipo de situação? Claro, pensar em algumas estratégias aqui. Uma delas é principal. Quando a gente está estressado, é muitas emoções. E a gente acaba não conseguindo ser racional. Então é importante a gente ter um momento de respirar e voltar, né, para aquilo que a gente estava fazendo. Muitas vezes que a gente pensa, não, preciso terminar, tem que terminar agora. Mas às vezes é importante a gente ter esse momento, porque se a gente continua nesse estresse, a gente não consegue evoluir. Então é importante a gente sair, dar uma respirada, olha a paisagem, toma um café, toma uma água, respira, depois volta. Mas o principal aqui também é se autoconhecer e saber até onde você pode ter uma respirada ali e voltar, porque às vezes a gente volta ainda estressado. Mas é importante a gente ter esse momento de entender que nós estamos estressados, sair, respirar e voltar. Isso é um dos principais pontos. E também é importante a gente se organizar no nosso dia, porque a organização faz a gente entender o começo, o meio e o fim do que a gente precisa fazer. E claro, né, às vezes a gente pensa, se organizar, nem muitas acontece de aparecer muitas coisas para apagarem o fogo. Mas assim, é importante a gente entender que a gente precisa fazer aquelas atividades, porque se a gente não anota, a gente não olha o que está realmente fazendo, muitas vezes a gente pensa, não estou fazendo nada. E aí o estresse vem de novo. Esse é um dos principais pontos também que eu acho que é importante. A gente sempre se organizar, a gente sempre parar, respirar. O principal, acredito que seja o respirar mesmo, porque as emoções estão ali, tudo acontecendo. Então, para que a gente possa voltar aos eixos, a gente precisa ter esse momento. Analisar um pouco a situação de fora, né? Olhar o todo Exatamente. e analisar a situação de fora. Acho que isso pode contribuir também, né? Com certeza, principalmente, né? Porque se a gente não tem essa visão, a gente não consegue voltar à nossa rotina de trabalho e muitas vezes isso vai acumulando, acumulando, acumulando até um dia que a gente pode chegar a um burnout, que não é o que a gente quer que as pessoas dentro do ambiente de trabalho, os colaboradores alcancem, né? Queremos prevenir o burnout, na verdade. Né? Exatamente. Isa, teve um período que eu sofri com muita ansiedade e com muito estresse. Na pandemia. E eu fazia terapia, minha psicóloga ela cobrava muito exercício físico, boa alimentação. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa. Hábitos saudáveis, alimentação saudável, a prática de exercício físico realmente contribui para o bem-estar mental? Com certeza, né? Como até coloquei aqui que a gente somos interligados, né? Tanto o nosso corpo e a nossa mente. Então é importante a gente cuidar de tudo, não cuidar apenas de uma parte de nós. Então, por exemplo, se a gente tem uma alimentação saudável e a gente não faz uma atividade física, pode ajudar, mas é importante que a gente tenha ali um hábito, a gente faça uma atividade física junto com a alimentação. E quando a gente precisa tratar uma pessoa focado em ansiedade, depressão, uma pessoa que tenha qualquer doença psicológica, a gente precisa olhar num todo, né? Que a gente chama até de psicossomatizar. Quando, por exemplo, muitas vezes que pode acontecer, uma pessoa que tem diabetes pode ter uma depressão, porque chegando ali nos níveis, né, específicos, a pessoa pode desenvolver uma depressão. Então, por isso que eu falo, né, a gente tem uma interligação, o nosso corpo com a mente. Então, é importante, quando a gente está buscando saúde mental, buscando ter uma vida saudável mentalmente, é importante a gente buscar atividade física, buscar uma alimentação saudável, principalmente atividade física, porque muitas vezes a gente fala assim, quero descarregar. Liberar tudo, né, ali na atividade, e a atividade física ajuda muito nisso. Até porque libera muitos hormônios, né, importantes para o nosso corpo, o hormônio da felicidade, e isso faz com que cada vez mais a gente desenvolva isso com o tempo, né? Então é importante a gente fazer atividade física, ter uma alimentação saudável por isso. Diariamente? Diariamente. Seria importante, né? Até dar uma dica de, vai aos poucos, faz uma vez por semana. Porque tem pessoas que não gostam mesmo, né? Nem buscam atividade física. Eu. Mas
Mas é importante a gente pensar que nós estamos fazendo um bem para nós mesmos, né? Por mais que ali no começo seja muito difícil. Qualquer coisa que a gente começa na vida, ela é realmente complicada. Mas a gente tem que entender que aquilo é para o nosso bem. Então, quando a gente começa, eu sempre falo assim, vai uma vez, tô gostando, tô indo todos os dias desse dia, vai 2 vezes, 3 vezes na semana. Você já vai ver que daqui a pouco você está indo 5 dias na semana e está querendo mais aos finais de semana também. Então, é algo que vai ser importante, né, para a saúde mental, para aquela pessoa em específico, e vai ser bom para ela também entender mais para frente o quanto isso faz bem para o corpo dela. Legal. As pessoas costumam falar que depois pega o gosto, né? Que esse começo que é mais difícil. Exatamente. Isa, aqui na Ciclic nós temos o Saúde Protegida, que ele facilita esse cuidado e as necessidades de bem-estar mental. Na sua experiência, como programas como esse ajudam a deixar o ambiente de trabalho mais saudável? Certo, vamos lá então. É muito legal saber que existe o Saúde Protegida, porque eu falo até como RH, que é difícil dentro do ambiente de trabalho você tratar sobre saúde mental. Porque muitas vezes as pessoas pensam o quê? É algo só pessoal. É algo pessoal da pessoa que ela precisa ir atrás, ela precisa buscar. Mas quando a gente tem uma empresa que promove a saúde mental, isso traz dentro daquele ambiente pessoas que vão levantar o braço e vão dizer, estou precisando de ajuda. Isso ajuda até pessoas, já vi pessoas dentro de empresas que tinham burnout e tratando de forma correta, conseguiram continuar dentro das empresas e conseguir passar pelo burnout. É claro que tudo existe um acompanhamento, mas saber que dentro de uma empresa a gente consegue ter algo seguro, algo que a gente consegue promover sobre saúde mental, isso já ajuda muito o RH. Porque muitas vezes acontece também, o RH ali, às vezes não tem essa expertise. Ele vai tentar buscar fora, buscar em outros lugares, e muitas vezes se sente inseguro. Mas quando a gente tem, né, uma assistência mesmo, isso já ajuda muito o RH a promover e a trazer como uma cultura dentro da empresa. O colaborador se sente mais acolhido quando ele tem benefícios voltados para bem-estar mental ali no ambiente que ele trabalha, né? Exatamente, isso tem crescido muito. Muitos colaboradores, eles buscam um ambiente saudável dentro das empresas. Então, é importante as empresas sempre pensarem em promover isso. Além disso, né, como a gente conversou aqui nesse tempo todo, ajuda muito na produtividade do colaborador, ajuda muito no desempenho dele dentro da empresa, porque ali ele vai estar focado no trabalho dele, não focado nas coisas que ele tem para resolver, porque ali de uma forma segura ele consegue buscar ajuda. Muitas empresas ainda enxergam benefícios desse tipo, voltado para bem-estar mental, como uma despesa, como um custo, e acabam não valorizando. E na verdade não é isso, né? Exatamente. Quando uma empresa ela pensa no bem-estar do colaborador, ela pensa num benefício e só olha apenas um custo, é pensar muito pequeno. Porque quando a gente vai ver, depois de muitos anos, ou até às vezes no mesmo ano ali, a gente vê uma produtividade daqueles colaboradores muito maior e isso pode trazer cada vez benefícios para aquela empresa. Então, isso que é o importante, assim, as empresas focarem. Então, investir, mas pensando no retorno também que eles vão ter. Exatamente, né? Você investir em saúde mental vai além de investir em benefícios para o colaborador. Com Mas certeza. isso também ajuda também ali no faturamento da empresa, porque quem produz mais, vende mais. Quem tem ali a saúde mental ali, entendendo que a empresa está vestindo a camisa dele também, ele também veste a camisa da empresa. Sim, com certeza. Então, para a gente finalizar e encerrar, você pode dar algumas dicas, fazer um compilado para o pessoal de casa anotar? Claro, com certeza. Até vou olhar aqui para a câmera para falar com vocês. Fica à vontade. Bom, falando aqui para empresas. Principal ponto, a cultura da empresa. É importante a gente pensar numa cultura que esteja aberta, que tenha um ambiente seguro, né? Que as pessoas consigam falar sobre
as suas fraquezas, né? Isso é importante. E para que a gente possa ter uma cultura, uma liderança que seja treinada para entender como identificar, como eu posso perceber, né, no colaborador. Então isso é muito importante. E o último também, promoção, é que o RH ele possa promover a saúde mental, né, utilizar aí do mercado, principalmente, né, de tudo isso que a gente está falando aqui, o quanto é importante o RH buscar. Agora pensando para você que talvez está passando por algum momento, né, agora assistindo a gente, que a gente sabe que ninguém é de ferro, mas você pode, de tudo aquilo que a gente falou aqui, buscar uma alimentação saudável, buscar também fazer as respirações que a gente falou aqui. É importante, né, você respirar, sair um pouco para voltar racionalmente e voltar para o seu ambiente de trabalho. Saber que o ambiente de trabalho, ele não vai ser o seu vilão, só se você quiser. Se você realmente buscar isso, vai ser o seu vilão. Mas que você possa realmente utilizar desses mecanismos para que você possa voltar para o seu trabalho e concluir. Ser organizado, é importante a gente se organizar e saber o que a gente vai fazer no nosso dia a dia. E também buscar atividade física, é importante para que a gente possa cada vez mais ter disposição, ser mais produtivo também. A atividade física nos ajuda nisso também. Ter uma boa noite de sono é importante também. Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Espero ter ajudado nesses pontos e em tudo aquilo que a gente conversou aqui. Muito obrigada, Isa. E para você que ficou curioso para conhecer o Saúde Protegida e como que ele pode agregar benefícios, tem um link aqui embaixo, preenche com os seus dados, os dados da sua empresa, e o nosso time de especialistas vai entrar em contato com você para poder esclarecer as suas dúvidas. Isa, muito obrigada pela participação. Pessoal de casa, obrigada e até o próximo webinar.